Olá, tudo bem? Já ouviu falar de THD? Seja muito bem-vindo ao canal Brick School. Eu sou o Luigi Granieri. Vamos a uma dica muito legal hoje. A gente sempre que compra um aparelho, a gente sempre que vai pesquisar na internet, vai ver sobre os equipamentos, a gente fica um pouco perdido sobre qual é melhor, qual que vai funcionar melhor, qual que vai ser mais fiel, qual que vai ser de fato um equipamento melhor para a minha produção. Claro que tem preço, tem fóruns, cada um fala uma coisa, fala outra, mas uma coisa interessante é que existem dados para isso. Um deles é o THD. Já ouviu falar de THD? THD é Total Harmonic Distortion. É talvez um dos mais importantes dados que a gente tem que procurar no equipamento de áudio. Na prática, é o quanto esse equipamento vai distorcer do sinal que entra para o sinal que sai. Então olha lá, como isso funciona. Quanto mais fiel a captação o equipamento for, mais parecida a entrada vai ser da saída. Então um equipamento que tem um THD muito alto, provavelmente ele vai te entregar um som diferente do que entrou. Isso é ruim? Então, depende. Se você precisa de uma resposta fiel, isso é ruim. Se você pensar, por exemplo, num amplificador valvulado de guitarra, ou um amplificador valvulado, seja para um sistema de áudio, seja o que for, e ele tiver e você quiser de fato essa saturação, o THD vai ser alto e não tem problema, porque é o que você quer. Agora, se você quer um equipamento que seja fiel, você precisa que ele seja transparente, que o THD seja muito baixo. Como isso funciona então? Vamos pegar, por exemplo, equipamentos que são vendidos em loja, a gente chama de equipamentos consumer, são equipamentos normalmente mais baratos, eles tendem a ter um THD um pouco mais alto. Por quê? Porque você não tem essa exigência toda de qualidade. Essa qualidade, claro, custa dinheiro. Então, por melhores capacitores, melhores transistores, melhores válvulas, melhores equipamentos, tudo tem que ser melhor para você ser mais fiel. Então a gente tem três tipos de equipamentos. Tem os equipamentos consumer, tem os equipamentos hi-fi, que de alta fidelidade, daí vem high fidelity, e temos os equipamentos high-end, que normalmente são ali os topos de linha, que tem a melhor qualidade, normalmente a melhor qualidade possível. Como vai funcionar esse THD? Em geral, os equipamentos consumer têm THDs maiores, os hi-fi têm THDs bem baixos e os high-end muito baixos. Como isso é medido? É muito simples, na verdade. Você vai pegar, por exemplo, uma frequência, pegar uma senoide, né, uma onda senoidal em uma frequência específica, vai fazer essa senoide passar pelo seu equipamento e você vai gravar o que ele está saindo do seu equipamento. Vai comparar as duas e a diferença, especialmente nos harmônicos, né, nos harmônicos, a gente já aprendeu isso em outras dicas aí no nosso curso, a diferença entre os harmônicos vai me mostrar quanto eu perdi de fidelidade no sinal, ou seja, quanto menos fiel aquele equipamento é à entrada e à saída. Uma coisa muito interessante, a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte: os equipamentos de áudio, eles às vezes têm por característica criar essa diferença. Então atenção, você pegar por exemplo um pré-valvulado que tem intenção de esquentar, né, o som, dar mais calor à voz, por exemplo, é natural que ele te entregue um som diferente do que entrou, não tem problema. Então, mas quer dizer que esse THD alto aí, nesse caso do grave, é um sinal de que o equipamento não presta? Não, porque ele está te entregando o que você está pedindo. Ele é um equipamento que vai pedir na saturação mais saturação, mais corpo naquela faixa de frequência. Mas geralmente o que a gente quer um som o mais próximo do real, certo? Então o que a gente vai buscar? Vai buscar, por exemplo, equipamentos com THD bastante baixo. Como a gente mede isso? Normalmente equipamentos de THD baixo, a gente está falando de 0,001, 0,003%, 0,005%. Ou seja, THDs realmente baixos. Mas cuidado, algumas marcas são bem espertinhas e às vezes fazem o seguinte: elas usam uma ponderação. A ponderação, então, por exemplo, tem o dB e o dBA. O dB é a medida, o dBz é a medida plana. Você vai medir exatamente o que está entrando e você vai passar ali, o seu analisador de espectro vai te entregar exatamente o que você leu. O dBA, ele faz uma aproximação do ouvido humano, né? Quem não viu ainda, dá uma olhada no vídeo de ouvido humano, porque eu explico direitinho isso aí. O que acontece? O dBA, ele vai pegar justamente as frequências acima ali de
6, 8 kHz e ele vai derrubar um monte disso na medição. Ou seja, nós não estamos fazendo uma medição de harmônicos, ou seja, comparando distorção harmônica. Os harmônicos normalmente não vão até as altas frequências, ou seja, se eu estou medindo a 1 kHz, tá? E aí eu tenho o primeiro harmônico dele em 2 kHz, depois eu tenho em 3, em 4, 8, e justamente onde é mais difícil de manter a qualidade, que é lá nas altas frequências, eu estou abrindo mão de medir essa distorção. No fundo eu estou fazendo uma medição que é meio assim desonesta, né? É como eu medir, por exemplo, falar que um carro faz 18 km por litro, mas eu medi descendo a serra. Não é justo, por quê? Porque não é, eu não vou comparar com outro carro que está andando na cidade no plano. Então a brincadeira é essa, cuidado, porque a indústria infelizmente às vezes usa, né, especialmente as marcas mais de combate, usam de alguns artifícios para dizer que aqueles equipamentos são melhores e na verdade não são, tá bom? Gostaram? Deixe seu like, entre nas nossas redes sociais, visite o nosso site, lá tem um monte de material muito legal. Compartilhe com seus amigos e não deixe de visitar o site da Brick School. Nós temos cursos incríveis e você que é um amante do áudio e quer trabalhar com isso ou se divertir com o som, produzir música, você vai ver que tem o curso certo para você. Até a próxima!